De seus irmãos, na semana passada nós começamos a abrir alguns entendimentos que estavam relacionados com as respostas de Jesus ao adversário quando ele foi tentado. Qualquer dia desse eu vou te convidar para pregar, Miguel, você vem? Você aceita pregar qualquer dia desse? Então depois a gente vai conversar. E nós abrimos o texto de Mateus 4. E alguns entendimentos que tivemos na semana passada e nas semanas anteriores nos levam a algumas respostas à tentação. Uma delas é que todas as vezes que Jesus foi tentado, ele declarou: está escrito. Toda vez que o adversário tentava Jesus em alguma coisa, ele trazia a palavra escrita, a revelação e o padrão de Deus. No primeiro momento, no verso 4, ele diz que o homem não vive só do pão, mas de toda e cada palavra que procede e tem origem na boca de Deus. Eu estive pensando um pouco mais essa semana sobre isso. E talvez de fato tenhamos que estar mais atentos a essa perspectiva de que devemos trazer sempre a palavra à nossa mente, todas as vezes que nos encontrarmos em situação de tentação. E dentro da própria palavra nós vamos encontrar algumas expressões muito interessantes que dizem e nos ensinam que a palavra nos afasta do pecado. Há uma frase muito icônica de Billy Graham. Ele diz: ou este livro te afastará do pecado, ou o pecado te afastará deste livro. O recurso que Jesus usou, ele é didático para nós. Talvez o primeiro passo para resistir à tentação seja trazer à nossa mente, ao nosso coração e ao nosso espírito aquilo que está escrito. A palavra proferida e viva de Deus para nós, como instrumento de nos mudar por dentro e nos fazer resistir por meio da obediência. Pode parecer uma coisa um tanto óbvia, mas o óbvio que não é usado não faz sentido. Então gostaria de insistir com os irmãos nessa perspectiva. Quando o tentador abordou Jesus, a resposta dele, os 3 momentos, no verso 4, no verso 7 e no verso 10 de Mateus 4, ele usa: está escrito. Ele traz à sua mente o que Deus pensa a respeito dele. Há 3 textos preciosos para mim, quanto a esta dinâmica de que a palavra ativa em nós a resistência ao pecado. E ela é instrumento de santificação. Abra comigo sua Bíblia, por favor. Evangelho de João, capítulo 17, o verso 17.
Você observar comigo, Jesus está orando pelos seus discípulos. Talvez nos títulos aí em cima, verso 17, você vai encontrar oração intercessória de Jesus. De fato, o capítulo 17 é uma oração de Jesus pelos seus discípulos. Se você observar bem, neste capítulo, Jesus não ora apenas pelos discípulos que estavam ali. Veja o verso 17, capítulo 17, o verso 20. E rogo não somente por estes, a quem ele estava se referindo, aos discípulos, mas também oro por aqueles que pela palavra hão de crer em mim. Então Jesus estava orando pelos seus discípulos, mas também estava orando por quem? Você creu pela palavra em Jesus? Então ele estava orando por nós. E ele não diz que seria apenas no trecho que está a seguir. Ele diz: estou orando, mas não estou orando apenas por estes, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim. Então podemos entender que neste texto, capítulo 17, Jesus está orando por quem? Por nós, por mim, por você, os que creram nele pela palavra. Ok? E no verso 17, um dos elementos do clamor de Jesus ao Pai por nós e pelos discípulos vamos ver o que está escrito? Santifica-os. Vocês não estão com o texto, não? Então leiam, por favor. Quem tem a expressão santifica-os na verdade? Quantos têm santifica-os na tua verdade? Oi? Santifica-os na tua verdade. A tua palavra é a verdade. Esta é a expressão mais próxima do original. Jesus usa alguns termos interessantes, por exemplo, o termo santificar, o verbo santificar, hagiazo. A expressão grega, ela tem um peso, uma ideia de tornar algo santo, separado. Santificar é separar para Deus. Talvez a ideia de santificação mais interessante seja a ideia do cordeiro separado, santificado para o sacrifício. Hagios é o correlativo, termo hebraico, kadosh. E a ideia é de que kadosh era algo que era separado para Deus. O cordeiro separado para o sacrifício deveria ser o primeiro a abrir a madre. Primogênito, ovelha. Não deveria ter marcas, nem manchas, nem cicatrizes. E deveria ser separado, desde o primeiro momento, para sacrifício ao Senhor. Quando Jesus ora, pedindo ao Pai para que Ele nos santifique na tua verdade ou na verdade dEle, Ele está dizendo que a verdade
ela é capaz de nos separar das demais coisas e de nos manter guardados para Deus. A construção que Jesus usa, en te aletheia sou. En te aletheia sou. Pela sua verdade. Pela verdade que provém de ti. Pela verdade que se origina em ti. E ele diz: santifica-os na tua verdade. A tua palavra. E ele usa a expressão mais ampla, logos. Ele diz: santifica-os na tua verdade. A tua palavra é a verdade. Logo, somos santificados pela palavra. Ok? Quando Jesus usa a ilustração em João 15, um pouquinho antes, acerca da videira, ele vai falar de ramos que são diferentes ligados à videira, lembra? Ele diz: eu sou a videira verdadeira, vós sois os ramos. Ele vai dizer: todo ramo que está em mim. Vamos abrir 15. Voltem aí 2 páginas. João 15. Versos 1 e 2. A verdade até o 3. Eu sou a videira verdadeira e meu Pai, todo ramo em mim que não dá fruto, tira e limpa todo aquele que dá fruto, para que dê. Vós já estáis pela palavra que eu vos tenho falado. Então a palavra, ela é poderosa para nos limpar. Eu creio que trazer à mente a palavra diante da tentação é um recurso precioso, infalível, inestimável de Deus para nos ajudar na luta contra o pecado. E creiam, há uma palavra de Deus ativada para cada tentação. Salmo 119, verso 11. Salmo 119, verso 11. A gente aprende na escola dominical cedinho esse versículo, texto, esse fragmento. Creio que nenhum de nós aqui, ou para nenhum de nós aqui, esse texto é estranho. O que diz? Escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Então o que o salmista está dizendo é que a palavra escondida no coração nos impede de pecar.
As duas versões da King James são interessantes. Ela diz: a tua palavra eu tenho escondida no meu coração para eu não pecar contra ti. Mesma coisa acontece na Almeida, revista e corrigida. Escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. O termo grego traduzido por escondi, eu já disse a vocês que eu não tenho muita... Depois que eu descobri que a minha pronúncia em hebraico é horrível, eu confesso que eu tenho vergonha de pronunciar os termos hebraicos. Mas o sentido do termo hebraico é guardar, proteger como se esconde um tesouro. Quando ele diz, escondi a minha palavra no meu coração, é guardar esta palavra como se ela fosse um tesouro, algo muito precioso. Termo traduzido por palavra, a expressão hebraica que pode ser traduzida por mensagem, por declaração, tem a ver com a própria palavra de Deus. E aqui, Strong, dicionário do Velho Testamento, ele diz que efetivamente o salmista se referia à Torá, a lei de Deus escrita. Possivelmente aos 5 primeiros livros já estavam sendo redigidos e eles já tinham contato. Pentateuco, os 5 livros de Moisés, também conhecidos como Torá. E o salmista diz, escondi a tua lei, a tua palavra, escondi a mensagem clara de Deus para mim, em meu coração, para eu não pecar contra ele. Uma outra compreensão desse texto que chama a atenção é a exata expressão que se usa no hebraico, pecar contra ti. Todo pecado, antes de ser contra qualquer um, ele o é contra o Senhor. Por isso o autor de Hebreus diz que o pecado faz com que nós façamos agravo, ofensa ao Espírito da graça. Escondi a tua palavra como um tesouro em meu coração. Aguardei em meu coração para que ela me ajude. Que ela seja provisão para eu não pecar contra ti. A expressão coração aqui vem do termo hebraico interior. A ideia é de totalidade do ser, do íntimo. Escondi como tesouro a tua palavra dentro de quem eu sou. Para eu não pecar contra ti. Estão comigo? Tranquilo? Alguma pergunta? Alguma dúvida? Alguns podem dizer, pode perguntar? Pode perguntar. Primeira Timóteo, primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3. Verso 16, os versos 16 e 17. Paulo está escrevendo a Timóteo, seu filho na fé. Timóteo era um pastor.
A relação de Paulo com Timóteo era tão próxima e de tanta confiança. 1 Timóteo 3. Primeira, eu falei segunda? 1 Timóteo 3. Perdão, 2 Timóteo 3. 2 Timóteo 3. Obrigado, Tiago. 16 e 17. Obrigado. A relação de Paulo com Timóteo era de extrema confiança, a ponto de quando ele escreve aos irmãos de Filipos, na carta aos Filipenses, no capítulo 2, no verso 19, ele vai dizer assim: espero no Senhor que em breve possa vos mandar Timóteo, para que eu esteja de bom ânimo, sabendo dos vossos negócios, porque a ninguém tenho de igual sentimento que sinceramente cuide do vosso estado, porque todos buscam o que é seu e não o que é de Cristo Jesus. O apóstolo Paulo já enfrentava a dificuldade de enviar alguém em sua equipe que sinceramente cuidasse deles, os irmãos de Filipos, e não fosse apenas por interesse. Ele diz: só Timóteo eu tenho para mandar, mais ninguém. Qualquer outro que eu mande, ele vai pelo interesse dele, não pelo de Cristo. Que drama, né? Agora você imagina se a coisa já estava degringolada assim, na equipe do apóstolo Paulo. Deus tenha misericórdia de nós. Guarde o nosso coração da perversidade e de cuidar do que é nosso, antes dos interesses dele. Mas é este Timóteo em quem Paulo confia. Ele vai dizer o que está no segunda carta, capítulo 3, versos 16 e 17. Vamos ler juntos? Podem começar. Vamos ler de novo? Toda a Escritura é divinamente inspirada e útil para ensinar, para corrigir, para instruir, redarguir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. O apóstolo Paulo vai descortinar a Timóteo uma característica ativa, dinâmica e poderosa da palavra de Deus. Primeiro, ele identifica esta palavra em sua natureza. Ele diz: paz, que é uma preposição que significa tudo e todos, ou tudo e cada uma. Toda palavra é inspirada. Termo grego, theopneusto. Sabe o que significa? Soprada da parte de Deus. Pneuma tem a ver com espírito, sopro, ou ar, fôlego. Então ele diz a natureza de que palavra ele está se referindo. Não é toda a Escritura. Ele usa a mesma expressão e Jesus diz: está escrito, grafetai. E grapta.
toda a Escritura. Que natureza tem essa Escritura? Soprada pelo Espírito de Deus, inspirada pelo Espírito de Deus. Trazida à existência pelo Espírito de Deus. Quando no Éden nós temos a narrativa da criação do homem, o texto diz que o Senhor fez do homem do pó da terra, soprou nele o ruá, fôlego, o Espírito. E o homem veio à existência. O homem existiu pelo sopro de Deus. Esta palavra a quem o apóstolo Paulo se refere, ela também existe pelo sopro de Deus. E assim como o sopro de Deus transferiu para o homem a sua imagem e a sua semelhança, a inspiração desta palavra concede a ela em sua natureza que ela seja a palavra de Deus, que provém dele, que ministra a natureza dele. Está claro? Movimentos que nós temos por aí em todo canto no Brasil e no mundo, dizendo que esta palavra não é palavra de Deus, esta palavra contém palavra de Deus, que algumas coisas são e outras não. E que já, na verdade, já passou do tempo dela ser revisada, reinterpretada. Eu não sei se vocês sabem, mas já dentro, vou falar isso para vocês. Já existe um trabalho sendo feito dentro de um ambiente religioso muito forte, em que este texto já está sendo reescrito. Antes que Jesus venha, haverá um tempo onde ter isso aqui na mão será ofensa às leis, porque ela é cheia de discurso de ódio, ela é cheia de machismos, ela é cheia de absurdos. E as autoridades religiosas do nosso tempo estão trabalhando efetivamente para cortar dela tudo que possa estar relacionado a qualquer tipo de preconceito, de raça, cor ou gêneros. Sabe por que ele é tão solapada? Pelo poder que ela tem. O apóstolo Paulo vai descrever a Timóteo qual é esse poder. Toda palavra que é inspirada por Deus, ela é proveitosa. Talvez algumas Bíblias tenham a palavra útil, não é isso? Vejam aí, quem tem útil? Toda a Escritura é divinamente inspirada e útil. Quem tem útil? Útil. Quem tem proveitosa? Alguém tem uma outra palavra que não seja essas duas? Proveitosa, útil. A expressão grega crésimos tem a ver com aquilo que tem funcionalidade. Aquilo que é útil e funciona. Porque você pode ter uma coisa útil que não funciona.
Mas esta palavra significa algo que é útil e está funcionando para cumprir a sua utilidade. Eu tenho uma escova de dente lá em casa que eu tirei ontem. Ela é ótima para limpar chuveiro, mas para escovar dente ela não serve mais. Ela já fez buraco assim, ela está aberta, parecendo... Sabe aquela vassourinha de limpar vaso sanitário? Ela é ótima para limpar chuveiro. É útil. Mas ela não tem essa utilidade primária. O termo grego significa que ela é útil e ela é funcional naquilo para o qual ela foi criada. Ou para que ela foi criada. E ela é poderosa. Para quê? Ela é útil. Para quê? Sabe por que eu estou batendo em cima disso? Porque a palavra seguinte na sequência do texto é o termo prós. E esse termo prós indica a finalidade. Diz que esta palavra ela é útil e funciona. Ela tem a finalidade de... O termo seguinte é didaquê. Didaquê tem a ver com o ensino, os elementos da fé, aquilo que se crê e se vive. Esta palavra é útil para trazer ao nosso espírito aquilo que nós devemos crer e viver. Repitam comigo: crer e viver. Novamente. Outra vez. Didaquê não é apenas doutrina que está na mente. Didaquê é ensino vivo, pelo qual a gente pauta a nossa vida, a nossa fé, a nossa maneira de viver. Talvez faça muito sentido isso quando a tentação vier trazer à nossa mente aquilo que Deus pensa a nosso respeito e que pauta, define a maneira como a gente vive. E nós podemos ter poder para dizer não à tentação. Esta palavra ela é proveitosa, ela é útil, com a finalidade de trazer ao nosso coração esse crer pelo qual se vive. Mas ela também ela é útil para outra coisa, ela tem uma outra finalidade. O segundo termo que nós vamos encontrar aqui é ensinar, redarguir. Quem tem uma palavra diferente? Olhem para o texto. Ela é útil para ensinar, redarguir. Para o quê? Para repreender, é isso que vocês têm? Corrigir. Isso, não, isso é mais à frente. Para ensinar, são 4 palavras: ensinar, redarguir, corrigir e instruir em justiça. Eu quero as 2 primeiras, ensinar e redarguir. O que vocês têm? Repreender. Condenar? Quem tem essa versão? Leia para mim, por favor. O verso todo. Então não é condenar o erro. Esse sentido é interessante, porque o verbo elegnos traz exatamente isso. Elegnos vem da expressão correção, e corrigir é efetivamente trazer à luz os erros. Strong, quando comenta esse termo, ele diz: a Escritura é capaz de trazer à luz aos erros e conduzir ao que é certo. Então, se enquanto nós estamos sendo tentados, esta palavra ativada em nosso coração nos levar à compreensão dos erros, será mais fácil resistir ao diabo e será mais difícil engolir seus enganos. Porque a palavra, além de nos dar compreensão de como viver, ela também corrige os enganos. Estão comigo?
Estou fazendo uma associação. Tentação e como a palavra age. A terceira palavra. O que vocês têm aí? Agora eu fiquei interessado na sua versão. Leia para mim, por favor. Ensinar, depois, condenar os erros, corrigir as faltas e ensinar a maneira certa. Qual é a sua versão, minha querida? Lá na primeira página você encontra, bem na primeira. A nova tradução da linguagem de hoje. Ela tem algumas coisas surpreendentes mesmo. Sabe qual é o termo utilizado pelo Senhor? Epanotoses. Sabe o que significa? Restaurar o comportamento. Entendendo o comportamento como o que determina as minhas atitudes. A palavra de Deus é inspirada, ela é útil, ela é capaz, ela é poderosa, ela tem condições de nos trazer a compreensão da fé pela qual se vive, mostrar os erros e nos conduzir ao que é correto, e de mudar, restaurar o nosso comportamento, determinando as nossas atitudes. Por fim, para instruir em justiça, para conduzir ao caráter da natureza do próprio Deus, para trazer a nós a compreensão de Kaiosune, o que é? A justiça, o caráter e a natureza, o padrão do próprio Deus. Ela faz tudo isso aí e nos conduz a uma expressão interessante, que é uma preposição de movimento. Estas coisas são feitas em justiça, para dentro da justiça, para o meio da justiça. Repete as 4 para mim, por favor. Isso aí. Aí eu te pergunto, quando estamos diante da tentação, se trouxermos isso à nossa mente, isso nos ajuda? Com certeza. Foi exatamente o que Jesus fez. Está escrito. Vou dizer o que disse na semana passada. Alguns irmãos já vinham me perguntando, pastor, você está falando pecado, quando que você vai começar a dar dicas para a gente vencer? Essa não é uma dica. Dica é um negócio que pode funcionar ou não. Essa é a resposta. Diante da tentação, movimente o seu espírito para dizer, está escrito, e acione esta palavra. Nos instrui, mostra os erros, corrige, nos empurra, nos movimenta para dentro da justiça. Vocês aguentam mais 10 minutos para a gente fechar o 17? Então o 17 vai dizer assim, vamos juntos? Para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente preparado, instruído para toda boa obra. Repita comigo, para que o homem de Deus
seja perfeitamente, ou seja perfeito e perfeitamente preparado para toda boa obra. Ele começa com uma preposição, construído com uma conjunção, uma preposição para, com uma conjunção que indica propósito. Então ele diz: todo homem de Deus, ou para que o homem de Deus. O que aí indica propósito. E ele usa uma construção, theoantropos. Theoantropos. Theo vem de theos, antropos vem de homem. E essa construção, ela é genitiva. Sabe o que significa isso? Que isso qualifica o homem. Não é um homem qualquer. É o homem que vem de Deus. É o homem que é gerado por Deus. É o homem que é nascido de Deus. Então ele vai dizer: para que todo homem que é nascido de Deus, todo homem de Deus que provém dele, o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Necessário é nascer de novo, e nascer de novo é ser nascido de Deus, é ser gerado por Ele, provém dele. Então ele vai dizer: para que a finalidade do homem que provém de Deus, do homem que nasceu de Deus, do homem que foi gerado nele, ele vai usar um verbo, o verbo ser ou estar, enfatizando a condição contínua. Enai, para que todo homem de Deus esteja artios, completo, pleno. A finalidade da palavra, o poder dela, é capaz de tornar o homem que é nascido de Deus em seu propósito de ser pleno, completo. O termo seguinte, exartizo, significa preparado, equipado. É uma ideia interessante. É alguém que tem as armas ou as ferramentas aptas para usar. Não é apenas ter a ferramenta. É ser capaz de utilizá-la. Não é apenas ter a arma. É ser apto para utilizá-la. Então a ideia de alguém que está equipado não significa que alguém tenha apenas o equipamento. Mas estar equipado aqui, de acordo com a palavra exartizo, significa ter as ferramentas e saber como usá-las. Esses dias eu vi uma caixinha de formão linda. Lembrei de você. Sabe para que vai servir para mim uma caixinha de formão? Para usar como chave de fenda, se minha estiver perdida, eu achar o formão primeiro. Mas nas mãos de quem tem a habilidade, o formão é uma ferramenta única para entalhe, para cortes, para realizar traços na madeira. Não é apenas ter a ferramenta, mas ter a ferramenta e ser apto, capaz de usá-la. O objetivo do homem pleno é ter o equipamento e saber utilizar esse equipamento com uma finalidade. Qual? Realizar toda boa obra. Todo homem que é instruído, corrigido, que entende a condução dos seus erros,
e que é empurrado para viver em justiça, ele é apto, ele é capaz, ele é equipado para ter as ferramentas para realizar tudo que é bom. Toda boa obra não é outra coisa senão fazer o que é bom. Que coisa impressionante essa palavra, não? Ou este livro te fará odiar o pecado, ou o pecado te afastará desse livro. Ah, foi Moody que falou? Desculpa, obrigado. W.L. Moody. Mas em algum lugar Billy Graham deve ter repetido isso, porque eu achei no sermãozinho dele esse pedaço lá. Oi? Tônia, ótimo. Está escrito. Quando a tentação vier, prepare o seu espírito para dizer: está escrito. E aproprie-se do que está escrito. Sendo preparados para resistir à tentação. Viver com este livro é equipamento constante. Quer vencer o pecado? Relacione-se intimamente com esta palavra logos e com esta palavra rema. Ela toda, cada uma delas. Amém? Amém. Para quem queria respostas, começamos a dar as respostas. Mas isso é óbvio, pastor. Use. Use. Eu te garanto que funciona. Porque tem funcionado com os meus pecados mais difíceis nessas últimas 3 semanas. Eu não sou mais colorido, nem mais cheiroso, nem mais capaz, nenhum de vocês. Estamos no mesmo barco, remando na mesma maré, alcançados por uma mesma graça, vivendo debaixo de um mesmo Espírito e esperando uma mesma manifestação de Jesus. Feche os seus olhos.